Olá, amados. Olá, amadas. Bem-vindos ao Momento de Paz. Bem-vindos, vivenciando o caminho do autorreconhecimento. Hoje estamos no nosso quadro Café com Milagres, aqui no Source Temple Santuário. Super bem acompanhados. Já. Praticantes espirituais do Haroldo, Uruguai, Roxana. Equador, Argentina, Uruguai e Brasil. Volvendo. Ah, eu tô falando em espanhol. Hoje vamos a compartilhar a lição 93 de Um Curso em Milagres. Vamos todos juntos fazer uma respiração profunda. A melhor parte é essa soltada, né? Percebe? O inspirar não é tão bom quanto o soltar. Então, vamos fazer de novo? Sem medo de emitir som. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. Tu pensas que és o lar do mal, da escuridão e do pecado. Pensas que se alguém pudesse ver a verdade sobre ti, ficaria repugnado e recuaria como se estivesse diante de uma cobra venenosa. Pensas que se o que é verdadeiro sobre ti mesmo te fosse revelado, serias abatido por um horror tão intenso que te precipitarias para a morte pela tua própria mão. Pois continuar vivendo depois de ver isso seria impossível. Ele não está perguntando, é porque me veio isso, ele não está perguntando, tu pensas que és o lar do mal. Ah, não, imagina, eu não penso que sou o lar do mal. Não, pensas. Não é uma... não está perguntando. Não está perguntando. É isso aí. Está dizendo, só assume. E é realmente assim. É. Exatamente. E é por isso que a gente é muito louco. Eu sou uma neurótica enquanto alguém, né? Então, por isso eu tenho que mentir e ter relações mentirosas, porque eu sou tão neurótica que eu não posso mostrar a minha neurose interna. Então, eu vou mostrando só algumas coisinhas, né? Porque se eu mostro toda a minha neurose, ninguém vai querer ficar comigo. Não é? É assim, um pouco disso. Essas são as crenças tão firmemente fixadas que é difícil ajudar-te a ver que se baseiam no nada. Que tenhas cometido equívocos, é óbvio. Que tenhas buscado a salvação de maneiras estranhas, que tenhas sido enganado, enganando aos outros e tendo medo de tolas fantasias e sonhos selvagens, que tenhas te inclinado diante de ídolos feitos de pó, tudo isso é verdadeiro de acordo com o que acreditas agora. Hoje vamos questionar isso. Não do ponto de vista do que pensas, mas de um ponto de referência muito diferente, do qual esses pensamentos vãos são sem significado. Esses pensamentos não estão de acordo com a verdade de Deus. Ele não compartilha essas crenças estranhas contigo. Graças, Pai. Isso é suficiente para provar que estão erradas. Mas tu não percebes que seja assim. É verdade. Isso que falávamos antes de iniciar, de como a verdade é verdadeira, mas eu ainda não concordo com isso. Entende? Até que a sanidade me seja devolvida. Por que não ficarias cheio de alegria, sendo assegurado que todo o mal que pensas que fizeste nunca foi feito? Que todos os teus pecados não são nada? Que és tão puro e santo quanto foste criado e que a luz e a alegria e a paz habitam em ti? A tua imagem de ti mesmo não pode resistir à vontade de Deus.
Pensas que isso é a morte, mas é a vida. Pensas que és destruído, mas é salvo. Uau! O ser que tu fizeste não é o Filho de Deus. Portanto, esse ser não existe de forma alguma. Aleluia! E tudo o que ele parece fazer ou pensar, nada significa. Não é nem bom, nem mal. É irreal, nada mais. Não luta contra o Filho de Deus. Que bom. Uau! Não luta contra o Filho de Deus. Uau! Não fere, nem ataca a sua paz. Ele não mudou a criação, nem reduziu a eterna impecabilidade ao pecado e o amor ao ódio. Que poder esse ser que tu fizeste pode possuir se ele quer contradizer a vontade de Deus? Uau! É só um louco. Se rebelar contra Deus, atacar Deus, sou um louco. Eu sou um louco. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Será preciso repetir isso muitas e muitas vezes até que seja aceito. Tão enraizado que está essa ideia do pecador. Né? Que coisa. Isso é verdadeiro. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Nada pode tocá-la ou mudar o que Deus criou eterno. O ser que tu fizeste, mau e cheio de pecado, não tem significado. A tua impecabilidade é garantida por Deus, e a luz, e a alegria e a paz habitam em ti. Amém. A salvação necessita da aceitação de um só pensamento. Escuta isso. Tu és tal como Deus te criou, e não o que fizeste de ti mesmo. Qualquer que seja o mal que penses ter feito, tu és como Deus te criou. Quaisquer que sejam os equívocos que cometeste, a verdade sobre ti não foi mudada. A criação é eterna e imutável. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Tu és e sempre serás exatamente como foste criado. A luz, a alegria e a paz habitam em ti, porque Deus aí as colocou. Nos nossos períodos de prática mais longos de hoje, que serão mais proveitosos se empreendidos nos primeiros 5 minutos de cada hora que estiveres acordado, começa afirmando a verdade sobre a tua criação. Vamos fazer uma respiração profunda. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha impecabilidade é garantida por Deus. Em seguida, deixa as tuas tolas autoimagens de lado e passa o resto do período de prática tentando experimentar o que Deus te deu no lugar do que decretaste para ti mesmo.
Uau. Tentando experimentar o que Deus te deu. Hoje isso vai estar maravilhoso na nossa sessão. Deixa as tuas tolas autoimagens de lado e passa o resto do período de prática tentando experimentar o que Deus te deu no lugar do que decretaste para ti. Uau. Ou bem, tu és o que Deus criou, ou bem, o que fizeste de ti mesmo. Um ser é verdadeiro, o outro não existe. Tenta experimentar a união do teu único ser. Tenta apreciar a sua santidade e o amor do qual ele foi criado. Tenta não interferir no ser que Deus criou como tu mesmo, escondendo a sua majestade atrás dos diminutos ídolos do mal e do pecado que fizeste para tomar o seu lugar. Deixa-o entrar na posse do que lhe pertence. Aqui estás. Isso és tu. E a luz, a alegria e a paz habitam em ti, porque isso é assim. Pode ser que não estejas disposto, ou mesmo que não te seja possível usar os primeiros 5 minutos de cada hora para estes exercícios. Contudo, tenta fazê-lo quando puderes. Pelo menos lembra-te de repetir estes pensamentos a cada hora. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha impecabilidade é garantida por Deus. Em seguida, tenta dedicar pelo menos 1 minuto, mais ou menos, a fechar os olhos e reconhecer que essa é uma declaração da verdade sobre ti mesmo. Se surgir alguma situação que te pareça perturbadora, dissipa rapidamente a ilusão do medo, repetindo estes pensamentos mais uma vez. Se fores tentado a ficar com raiva de alguém, dize-lhe silenciosamente: a luz, a alegria e a paz habitam em ti. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Hoje podes fazer muito pela salvação do mundo. Podes fazer muito para aproximar-te do papel que Deus te designou na salvação. E podes fazer muito para trazer à tua mente a convicção de que a ideia para esse dia é de fato verdadeira. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. Parece que as lições estão como trazendo cada vez mais essa relação, a relação do Pai, o Filho. A luz, a alegria e a paz me foram dadas. E essa relação, como traz o curso, dar e receber é a mesma coisa. Só a minha disposição de receber estabelece essa relação. Porque já me foi dado. E quando eu me disponho a dá-la e dizer ao meu irmão: a luz, a alegria e a paz habitam em ti, eu estou exatamente fazendo o que o meu Pai está fazendo comigo. Estendendo aquilo que somos, aquilo que é.
Meu Deus. Gratidão, amores, pela presença. Gratidão. Graças. Eu sou você. Gratidão por nos trazer aqui. Nos amo.